Boa noite a todos. Vamos fazer mais esse vídeo aqui no Facebook, na nossa série Relacionamentos. Essa semana nós iniciamos, fizemos ontem no Instagram um papo sobre a neurolinguística, E hoje nós vamos falar da neurolinguística dentro de um enfoque, que a gente possa projetar para os relacionamentos. Sabemos que tudo está no nosso cérebro se acomodando de acordo com os nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos. O cérebro se adianta, o cérebro é extraordinário em nos conduzir para aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós pensamos e tudo se coloca ali. Então, uma coisa importante é entender que pensamentos e palavras, e atos geram no cérebro de cada um toda uma transformação, uma acomodação, e muitas vezes as ideias que temos, elas são ideias que são gravadas, plasmadas no nosso cérebro, e ele se acomoda a atender aquela ideia, atender aquele pensamento. Então, é o caso, por exemplo, quando nós colocamos em nossa mente que alguém, são os tais preconceitos, por exemplo, que alguém não nos serve, que alguém não é legal para a nossa relação, o cérebro ele vai trabalhar com esse conceito, Ele vai trabalhar dentro dos seus, até na formação dos seus próprios paradigmas, Então esse é o ponto que nós vamos tocar hoje. Se você quer melhorar o seu relacionamento geral, você deve começar a olhar mais para o seu cérebro. E aí, quando as suas ideias ficam preconcebidas e ficam alimentando o seu cérebro, então ele vai trabalhar para que todo o seu entendimento seja de acordo com aquilo que você falou. Então, isso é uma parte da neurolinguística, quer dizer, óbvio que aquilo que você pensa é aquilo que vai delinear todo o seu procedimento, todo o seu sentimento, vai ficar exatamente em cima daquilo que você colocou na sua cabeça. Então, vamos começar a olhar essa questão que é mais filosófica, e que eu já repeti várias vezes como fundamental, aceitar as pessoas como elas são e a vida como ela é. Você vai plasmar o seu cérebro da seguinte maneira: vou passar a buscar em cada um o que cada um tem de bom. Então, quando você fala isso para você e cria dentro da sua mente essa ideia de entender, compreender as pessoas como elas são, automaticamente você vai criar um mecanismo que o seu cérebro cria para, em toda relação que se inicia, em todo lugar que você vai, você não entra com aquela, vamos dizer assim, quando você tem preconceito de qualquer espécie, você entra sempre já preconcebendo que aqui está bom, aqui está ruim, fulano é bom, fulano é mal, aquela coisa toda, e a sua cabeça começa a trabalhar nesse sentido. Então, se você não educar o seu cérebro a só olhar o lado bom das pessoas, nada a ver com você ter um senso crítico, Olha, essa pessoa aqui vai me roubar. Então, é diferente, você vai botar a sua razão para funcionar acima da sua emoção, Então, é nesse sentido que eu penso que você vai conseguir conduzir as suas amizades, os seus relacionamentos de qualquer natureza, sejam relacionamentos pessoais, relacionamentos afetivos, amorosos, sexuais, de qualquer espécie. Você vai
programar o seu cérebro para saber lidar com aqueles momentos e com aquele tipo de relacionamento. Então, como eu estava dizendo, você entra num lugar já com a sua cabeça formada de desconfiar de todo mundo. Acabou, você já vai olhar para tudo ali no mesmo paradigma que foi o seu cérebro que produziu em função da sua própria capacidade de plasmar uma ideia. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer um exercício de meditação, mas com um objetivo. Vou educar o meu cérebro. A partir de agora, quer dizer, óbvio, isso não acontece da noite para o dia, mas se você se habituar a fazer esse exercício de meditação, a ter esses pensamentos de forma muito positiva, você vai ver que o seu cérebro vai te educar. A partir daquele momento você vai entrar nos lugares, vai conhecer pessoas, mas não vai ter esse raciocínio imediato de que todo mundo é ruim e que eu tenho que tomar cuidado, porque com esse cuidado eu vou me proteger. Então isso é uma educação que você vai fazer do seu cérebro. Automaticamente, na medida que você começar a entender dessa maneira, você não vai mais ser pega na desconfiança. Então, quem vive desconfiando, não vive, sofre muito. Porque é óbvio, você achar que em qualquer circunstância você vai ter um problema e tal, aí não há quem aguente, né? Então, é importante que você se desarme. Mas como é que é se desarmar? Antes de tudo, educar o seu cérebro. Porque aí o seu raciocínio vai ser conduzido para, vamos ver o que essa pessoa tem de bom. Em que eu vejo nos detalhes, aliás, essa música do Roberto Carlos, que é música romântica, mas ele falava nos detalhes, aquilo tem uma verdade filosófica muito grande. A gente só vai reconhecer as pessoas nos detalhes. Não adianta você ver uma pessoa fazer essa ou aquela atitude e dali julgar que ela é boa, que ela é má, que ela é muito boa ou muito má. Você vai observando em detalhes. O detalhe vai definindo para você o caráter que você tem e como você vê o caráter das pessoas, como você forma o seu entendimento. Então, se o seu cérebro estiver plasmado, estiver educado para automaticamente, ao conhecer alguém, você cria, o seu cérebro já vai te dizer, vamos ver o que essa pessoa tem de bom. Não vou criticá-la. E não vou usar os conceitos e preconceitos, as questões até sociais, porque a gente também tem isso, os nossos preconceitos sociais, quando vê uma pessoa mais simples, já julga que é isso, que é aquilo, e às vezes não é nada disso. Então, às vezes não, com certeza, todos nós temos o bom, o mal, todos nós temos coisas boas, coisas más que precisam ser melhoradas, né? Então, essa é a questão que eu quero colocar hoje. Você está com o seu cérebro educado como? Você desconfia, você se sensibiliza muito facilmente, e aí vem as interpretações, né? Quer dizer, o cérebro não está educado para ver coisa boa, então, lógico que você vai colocar os seus próprios sentimentos, às vezes você tem ressentimentos, e eles aparecem até para julgar qualquer um que não tenha nada a ver com aquilo. E essa é uma questão que hoje na programação neurolinguística se fala muito, a postura, a sua própria linguagem corporal, a maneira como você se apresenta, aquelas coisas básicas de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, isso é educação do cérebro. Não é um costume, não, eu vou me acostumar a dar bom dia, não. Você educa o seu cérebro para te avisar imediatamente quando alguém chega, você se adiantar a dar bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, essas coisas triviais, para se dar e acontecer um bom relacionamento. Então é educação de cérebro, não é educação da simples vontade ou
Não, porque aquela pessoa tem um berço, ela é educada. Às vezes não é nada disso, ela é forçada a uma determinada situação, mas não tem aquilo dentro dela. Então, veja que é diferente você ter, dentro da sua concepção de vida, você ter, assim, você é naturalmente uma pessoa educada. Então, você naturalmente tem, você fala isso, você tem um costume. Mas o que eu estou falando vai um pouquinho além. É educar o seu cérebro. É aquela questão, o meu cérebro vai me avisar a cada momento da minha vida que eu tenho que aceitar as pessoas, gostar das pessoas e ver o que elas têm de bom. E aí você começa a se desarmar, porque essa é a palavra certa. Você desarma aquelas concepções, aquelas pré-concepções de vida e passa a ver que o seu relacionamento geral vai dar assim, vai ser como noite e dia, vai ser como água e óleo, vão ficar bem nítidos. Você perceber que vai se sentir bem melhor dentro de si mesmo e vai melhorar, e aí você vai descobrir coisas interessantíssimas, que foi por essa sua educação do seu cérebro. Quando o seu cérebro não está educado, você então vai agir no automático dos seus hábitos. Ora funciona bem, mas ora não funciona, porque os seus hábitos às vezes são vencidos pelo seu humor. Se você está num momento mal-humorado, você tem o hábito de cumprimentar, mas você está com raiva do mundo, não vai cumprimentar ninguém, mesmo sabendo que tinha que cumprimentar. Mas o que acontece é que o seu cérebro não foi educado. Então, aquele hábito, ele é um hábito, mas depende de temperatura e pressão. Aí não serve, isso aí não é o caminho. O caminho é você ter o seu cérebro, automaticamente, alguém apareceu na sua frente, você liga aquilo que você colocou na mente de que tem que cumprimentar, tratar com doçura, falar baixo, falar assim de uma forma suave, enfim, e buscar saber o que aquela pessoa pensa, antes de ter qualquer vamos dizer assim, juízo de valor a respeito. É óbvio que você não é com todo mundo, não é todo momento que você vai poder fazer um trabalho de perceber coisas. Mas só o fato de você se educar, de automaticamente não pensar nada ruim das pessoas, já é uma educação que fica e o seu cérebro vai automaticamente te falar qualquer coisa. Agora há pouco dei uma aula na Ordem da Coroa, né? Virtual, logicamente, que estamos com as atividades paralisadas, e exatamente falamos disso. O nosso cérebro tem características interessantíssimas. Por exemplo, a velocidade do som da nossa fala em relação ao nosso mexer com os lábios para falar as palavras, parece, em primeira mão, que ocorre no mesmo tempo. Você escuta a pessoa falar e, ao mesmo tempo, vê os lábios se movimentar exatamente a ponto de você poder ler as palavras. Né? Quer dizer, quem conhece bem os movimentos labiais, leitura labial, sabe o que a pessoa está falando e fica ouvindo aquilo que ela falou, e quando ela para. Quando ela começa a falar, ela começa a ouvir. Isso não é bem assim, não. Isso já está estudado, que existe alguns milésimos de segundo, logicamente, não é um tempo extenso, em que o cérebro guarda aquilo que está ouvindo para depois visualizar as palavras. Porque a palavra, o som chega mais rápido que a captação da imagem, né, de ver. Porque a vista capta, leva para o cérebro, mas a audição é imediata. Então o que o cérebro faz? Ele guarda aquele som e em milésimo de segundo ele faz você lembrar dele, solta aquele som. E aí você escuta a pessoa como se ela estivesse falando o som e o movimento labial exatamente igual, como aquelas... você pega a dublagem bem feita,
Você não consegue nem ver se a pessoa está falando mesmo aquele idioma ou é um outro idioma que está sendo dublado. Porque eles conseguem casar direitinho a hora que a pessoa fala e a hora que o lábio para de movimentar. E um bom dublador, ele vai saber fazer isso muito direitinho e, óbvio, com toda a tecnologia que se usa para esse tipo de trabalho. Mas o cérebro é que vai fazer isso. Então tem muita coisa, eu não quero aqui porque o tempo é curto e eu não quero assim me aprofundar demais, porque isso dá mais de 2 horas a gente falando, porque são muitas coisas interessantes que o nosso cérebro é capaz de fazer e a nossa postura exatamente essa programação neurolinguística, né, que eles chamam, é fundamental para a gente melhorar a nossa convivência, melhorar os nossos relacionamentos em todos os setores da vida, com você mesmo. Você vai passar a ter um outro procedimento, porque o seu cérebro vai te avisar. Você não vai ter trabalho de, não, agora eu tenho que me controlar, porque hoje estou com uma nervosia danada. Aí eu vou ser agitado. Então eu tenho que me controlar. Não, não é isso. O seu cérebro vai te ajudar a você proceder de uma maneira independente do seu humor, que eventualmente naquele momento, certo ou errado, justificável ou não, você esteja passando. Então é importante que você aprenda a fazer isso. Estude um pouquinho, está cheio de livro, na própria internet, escute aí alguma coisa a respeito da neurolinguística e você vai ver um mundo de possibilidades para você melhorar a sua forma de se relacionar e com a ajuda mais importante, que é a do seu cérebro, para a sua autorrealização, né? A verdade é essa, isso só vai te beneficiar. E também beneficiar os outros, porque quando a gente tem uma postura, a gente às vezes não consegue esconder aquela postura. E às vezes as pessoas ficam magoadas, ofendidas e tal, com uma atitude que a gente não soube controlar. Então, pensa direitinho. E existe muito conhecimento já hoje comprovado de que a palavra tem cor, a palavra ela plasma uma ideia, ela influencia um ambiente. Então pense direitinho que quando você fala uma palavra com uma expressão positiva, todos nós somos água, todos nós temos 70% do corpo como água. Então qualquer movimentação de raiva, rancor, ódio, culpa, mágoa, desconfiança, enfim, inveja, qualquer coisa, aquilo vai impregnando o nosso organismo. Fora quando a gente está também nesse momento em que a gente se relaciona, né? A gente está com a própria emissão de uma carga negativa que também afeta as outras pessoas. Nós somos ligados magneticamente, todas as pessoas têm ligações. Você sente, às vezes, quem é mais sensível, quando uma pessoa negativa entra num ambiente, você sabe disso. Então, gente, é isso que eu quero passar para vocês. Estudem um pouquinho de neurolinguística, não precisa ser uma pessoa profunda a ponto de fazer palestra, passar experiências e tal, mas estudem isso. Eu dou consultas, né, na Ordem da Coroa, agora estamos tanto ou quanto interrompidos com essas questões, mas é uma coisa impressionante, quando a gente vê uma pessoa, às vezes ela reclama de alguma coisa, mas você está vendo que não é aquela coisa que ela reclamou que era certa, é o que está dentro dela, é a postura dela, como ela se apresenta, né? Muitas vezes você se apresenta de uma forma submissa, subalterna, olha só como é que isso vai plasmando no seu cérebro. Você se convence que você é menos que outro. Ora, se você se convence que é menos que outra pessoa, automaticamente a sua postura, a sua linguagem corporal, tudo isso já vai caminhando para um caminho que não é positivo para você. Então você não tem que pensar que é mais nem menos que ninguém, você tem que ter uma consciência de si mesmo. E é isso que a gente quer passar em aconselhar
a que cada um tenha pelo menos noção da neurolinguística, que é exatamente isso que eu estava dizendo, é a educação do cérebro. Então, você vai se educando, você vai ver que muda tudo. A sua autoestima vai ficar lá em cima, você vai entender o eu sou, né? Eu sou um ser cósmico. Eu até costumo dizer, muitos aqui já me ouviram dizer isso, você tem sempre que falar assim, e o seu cérebro capta isso. Não é para você ficar convencido, nada disso, mas é para você ter uma autoestima elevada. Você diz, eu sou o máximo, no universo só há um igual a mim. Então, você se pensar direitinho, é isso mesmo. Ninguém é comparável com ninguém. Cada um tem atributos positivos, oportunidades. Cada um de nós é também um universo independente, de oportunidades, de maneira de viver, enfim, de evolução. Somos espíritos em evolução, mas eu sou único. Então não adianta você me dizer que você é melhor que eu porque tem mais dinheiro, porque é mais bonito, porque é mais novo, que é mais alto, que é mais baixo, que é mais gordo, que é mais magro. Esses são valores que não têm valor nenhum, porque esses valores têm preço, têm medida, e o que tem preço não tem valor, e o que tem valor não tem preço. Olha só como é que já muda. Só de eu dizer isso para vocês, eu vou perguntar a cada um que está aqui nesse momento me assistindo e os demais que vão assistir quando esse vídeo vai ficar no ar diretamente, também no Facebook. Agora, eu vou perguntar para cada um de vocês, você vale alguma coisa? Aí você vai dizer, eu ganho pouco, ganho muito. Aí você já misturou a estação. Porque você não vale pelo que tem, você vale pelo que você é. E aí você vai dizer, eu sou o máximo, no universo só tem uma ou um igual a mim, então não tem que me comparar com ninguém. Aquilo que eu preciso melhorar, eu vou melhorar para eu melhorar, só isso. Agora, não pense na vida por meio de preços. Preço, eu costumo falar essa palavra, porque realmente é o que a gente vai, uma coisa vale mais que a outra porque é mais cara que a outra, é de preço mais alto. E o que vale são os valores. E quais são os valores? É o amor, a honestidade, é a confiança, é o bom caráter, né? Quer dizer, uma pessoa tem um sentimento melhor, é a solidariedade, é a perseverança, é a confiança, é estar sempre buscando algum ideal, nunca parado no tempo que passou. Aliás, o conceito de velho ou novo é quando você passa a ter mais lembranças do que ideias para realizar. Então, nós nunca devemos passar a vida sem ter um ideal, sem ter uma vontade de realizar, uma vontade de fazer alguma coisa boa. E aí você vai ver que tudo isso é uma educação da sua cabeça. Então, se hoje você acha que não tem nada para fazer, é porque você não buscou algo para fazer. Essa é a questão. E quando você vê que tem algo para fazer, os seus objetivos mudam e a sua vida vai ter uma razão de ser. Olha só o que eu falo, razão de ser e não razão de estar. Ser e estar são dois campos diferentes. Um está na impermanência da vida, o outro está na transcendência da vida. Olha como é que muda tudo. Se você não sabe transcender, você não sabe viver, porque a vida é sempre transcendência, e por isso que eu comecei esse papo aqui com vocês, exatamente falando da maneira que você educa a sua cabeça para a sua vida, e o seu cérebro vai aprendendo aquilo que você passa para ele, e ele vai cumprindo os seus mecanismos automáticos de funcionamento, de neurotransmissores, aquela coisa toda. E isso é muito importante, você ter em mente aquilo que é valor de vida e buscar esses seus valores. Então, você vai achar uma razão de ser para a vida. E uma delas começa com a compreensão do próximo. Você ter mais paciência. A paciência, na verdade, é a capacidade de você ligar vários canais no seu cérebro. Então,
tem uma britadeira tocando aqui perto. Eu vou desligar aquele canal do som ali me incomodando. Obviamente, se eu estou fazendo uma live, eu vou fazer um microfone direcionado, eu vou usar alguma coisa que permita que eu possa neutralizar o barulho para alguma coisa que eu necessite do silêncio. Agora, o problema é na cabeça. Ah, esse barulho está me incomodando, esse barulho está não sei o quê, e fica falando do barulho. O que você está ensinando para o seu cérebro? A ele te mostrar sempre quando tem um barulho. E aquilo vai ser uma conexão que você vai fazer automática. E aí o barulho vai incomodar. Tá, tem uma pessoa que está falando ali, é muito chata e tal. Você está ligada nela, acabou. Ah, aquela pessoa é extremamente invejosa, eu tenho que tomar cuidado com ela. Você já informou o seu cérebro para se manter alerta com aquela pessoa. Sabe o que vai acontecer? Você vai gerar muita adrenalina, muitos corticoides que vão intoxicar o seu corpo. Simplesmente porque você está com medo daquela pessoa te fazer alguma coisa que às vezes ela nem está pensando em você. E você acha que ela vai se preocupar com você. Olha como é que é engraçado isso, né? A gente vê que a gente leva para o nosso cérebro informações para ele trabalhar contra a gente. Porque aí ele vai passar a te informar, ó, cuidado com aquela pessoa. Ó, tá fazendo barulho, olha lá, não tá te deixando em paz. E isso o teu cérebro registra e vai te ocasionar uma série de procedimentos e sentimentos e atitudes coerentes com aquilo que você informou para o seu cérebro. Entendeu? Por quê? Porque lá no seu inconsciente, no seu superconsciente, você está alimentando isso tudo. Então, é muito simples. Vamos trabalhar pela ótica do amor. Eu amo a vida, amo a família, amo meus amigos, amo o que eu faço, né? Aliás, é verdade, isso que eu estou fazendo aqui é muito legal conversar com vocês, passar uma ideia, e até se alguém quiser falar alguma coisa, discordar, eu também vou gostar muito, porque são as pessoas colocando as suas ideias, que é muito legal. Olha um exemplo, tem gente que não gosta de ser contrariada. Então, quando alguém dá alguma palavra contrária, né, ela fica chateada. Às vezes nem se manifesta, mas fica chateada, porque foi contra o que eu penso. E eu já penso diferente. Eu já eduquei meu cérebro no seguinte: toda palavra contrária faz uma reflexão. Aquela palavra pode ser contrária por ser do contra, pode ser contrária porque está certíssima e você deve buscar melhorar, ou aquela palavra não diz nada e eu também não vou me importar com ela. Então, uma coisa é você receber de alguém uma informação errada que você sabe que está errado. Você não precisa concordar com a pessoa, mas também não precisa se lamentar, sofrer com aquela opinião que é contrária à sua. Olha uma forma de educar o cérebro. Eu vou aceitar tudo que é tipo de opinião. Algumas eu não vou nem discutir, outras eu vou apresentar uma nova proposta, uma outra ideia, e assim você vai educando o seu cérebro a não se incomodar com aquilo que não tem um valor. E o valor é esse, é o valor do amor. É o maior valor que a gente tem, e o nosso tempo. Porque aí, o que vai gerar isso? Você vai usufruir cada minuto do tempo que passa, e isso eu não me canso de repetir. A vida só existe no agora. É outra educação para o seu cérebro. Vou viver cada momento da minha vida, eu não quero saber o que vai passar daqui a pouco. Se agora eu tenho que almoçar, eu vou almoçar e só vou pensar no almoço. Não adianta eu ficar preocupado que eu tenho que sair no meio de um tiroteio daqui a meia hora. Tudo bem, quem vai sair no meio de um tiroteio tem que sair com muito cuidado, né? Mas não vou pensar nisso agora. Agora eu vou almoçar, vou saborear o que eu vou comer. Então eu vou comer pedaços pequenos, mastigar bastante para todo o meu sistema funcionar corretamente e a minha saúde ficar inteira. Depois desse almoço, dessa situação, eu vou então partir para outra situação. E assim vai, você vai vivendo. Agora aprende a criar. E isso você cria com o seu cérebro.
você cria vários canais. Tem o canal do estudo, tem o canal da diversão, tem o canal do barulho, tem o canal da imagem, né? Eu gosto de ver uma imagem bonita, uma paisagem, mas eu estou aqui fechado num ambiente que eu não estou vendo imagens, né? Então, tudo bem, eduque-se a conviver com as imagens que estão ali no seu entorno naquele momento, né? Não quer dizer nada você gostar de belas imagens, mas então vai criando, ligando e desligando. Quando você conseguir, por essa educação cerebral, criar 5 canais, você tem 5 opções de situações de vida para ficar mais ligada numa do que na outra. E aí você vai, tem uma pessoa aqui que não tem jeito, é teimosa, é chata e tal, desliga dele, deixa ele falar, ouve, dá razão. Olha, a coisa mais bacana que tem é você chegar para uma pessoa que não quer saber de nada e o pensamento dela é sem sentido, você vê que é sem sentido, você dá razão para ela, aí derruba, porque a pessoa que não tem sentido no que fala, pior coisa para ela é você dar razão para ela, porque aí acaba a discussão. Você não leva mais adiante a discussão. Olha como é que é bacana. E aí você vai criando esses canais para se localizar de acordo com esse andar da carruagem, né? Então é isso, gente. Eu não vou ficar mais tempo. Agora vamos falar. Eu vou dar um alô especial aqui para quem está chegando, as pessoas que estão aqui apresentando, né? Então, primeiramente, a Semiramis, que está aqui, nossa... está sempre conosco nas aulas, nos cursos, a Renata Feitosa. Eu quero agradecer a todos a presença, compartilhem, a Maria Isabel, a Débora Taide, conheço muito, né? É uma pessoa excelente, a Rosângela Arruda, que é a nossa Xela Malaya de Indra, né? Nome místico, a Denise Machado, que é a Carlota Zingra de Espanha, queridíssimas, todas duas. A Ruba, querida Ruba, quanto tempo, né? Ela sempre está na Ordem da Coroa, quando nós estávamos ainda... Vamos voltar, se Deus quiser, mas nós estamos com as atividades suspensas, né? A queridíssima Miriam da Judéia, que também chama Miriam Miga, né? Que é uma excelente consultora da Ordem. A gente tem já tantos anos de conhecimento, né? Mas diz que para a mulher a gente não pode falar em tempo, né? Então eu tenho que ficar calado, porque é muito tempo que a gente se conhece. A Ruba está aqui novamente, né? A Miriam já colocou aqui, a Joana também, a Joana Gama, a Patrícia Murim, a Maria Isabel. A Maria Isabel é a nossa querida Caterine de Sinai, se não me engano. O Marco Aurélio Magalhães de Carvalho é o nosso diretor da Ordem, exorcista da Ordem, pessoa também excelente. É um prazer sempre estar aqui juntos, já estivemos em aula. A Maria Isabel, que é a Caterine de Sinai, está aí, agradecer sua presença. A Iris Abdalá, né? Também muito obrigado pela presença. E a querida Genilda, que é também uma Xela da Ordem da Coroa. Então é muito bom estar com vocês, né? E se alguém quer perguntar alguma coisa, eu vou criar até um programinha que vai se chamar Consulta com Primaz, porque eu não posso dar mais consulta, eu não tenho mais tempo. Que agora com o trabalho de home office, né? Com essas 1000 tarefas que a gente tem de aulas, enfim, o meu tempo para consulta, a gente não tem mais aquele tempo na ordem como a gente fazia, né? Que realmente esse negócio assoberbou em termos de tempo, né? Muita tarefa, muito preparo de aula, e fora outras atividades da minha própria vida também profissional, né? E aí eu vou fazer consultas assim, uma situação, problema aqui, saiu do ar, eu queria que alguém dissesse se tá voltando aí, por favor, alguém diga se está tudo ok, que parece que caiu do ar, mas está dizendo aqui que está ao vivo, mas enfim. Então é isso, eu quero então dizer que nós vamos fazer esse programa e cada situação de vida a gente vai
tem um tratamento mais conveniente, né? Então é isso. Eu desejo a todos muito patai, que como vocês sabem é paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio. Isso é uma síntese de tudo de bom que a gente possa ter na vida, né? E desejar a todos o meu mais profundo namastê. Obrigado a Semíris, porque me avisou que está tudo certo, né? Então, o meu mais profundo namastê. Quero apenas fazer um aviso antes de encerrar, que amanhã teremos às 17 horas, amanhã, dia 27 de novembro, uma entrevista que eu vou amar muito essa entrevista, porque é com a doutora Vera Cordeiro, que é a fundadora do Instituto Dara. Ela começou já há muito tempo um trabalho maravilhoso com pessoas carentes. Ela era médica do Hospital da Lagoa e vocês vão gostar muito. Ela tem muita vivência para passar. O trabalho que ela faz é maravilhoso. Ela e a sua equipe, né? Porque ela tem muitos colaboradores, um trabalho de filantropia espetacular com pessoas carentes, muito legal mesmo. E amanhã no YouTube, ao vivo, às 5 horas da tarde, né? Então, se vocês puderem comparecer, vai ser muito bom. Mas mesmo que não possam, ficará gravado no YouTube e ficará direto no ar para vocês assistirem. Então, amanhã, sexta-feira, 27 de novembro de 2020, às 17 horas, com a doutora Vera Cordeiro. Então, mais uma vez, obrigado por todos, pela presença, o meu mais profundo namastê.